Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala na Convenção Nacional. Hoje teremos um evento para falar sobre o modelo de reorganização do sistema cooperativista, o modelo operadora versus prestadora, como que é essa estratégia de atuação, esse modelo em conjunto para a reorganização do sistema cooperativista. Teremos, após essa apresentação, a composição da mesa redonda com as ilustres presenças do Dr. Hugo, presidente da Unimed Juiz de Fora, a quem tenho uma grande admiração já há bastante tempo trabalhando lá na cidade com a Unimed. Dr. Eduardo, presidente da Unimed Santos Dumont, prestadora da Unimed Juiz de Fora, um dos casos mais bem-sucedidos aí de movimentações recentes do sistema Unimed. E também a presença do Dr. Fernando, diretor-presidente da Unimed Natal. Unimed essa que vem ganhando um destaque pelo seu desempenho mercadológico, pelo seu desempenho junto ao setor. Vamos lá, para quem ainda não me conhece, por favor me permita a apresentação. Eu sou o professor Adriel Branco, sou diretor de negócios aqui na XA Finance. Tenho formação na área de negócio, sou formado em administração, ciências contábeis, com mestrado e doutorado aqui pela USP de Ribeirão Preto. A nossa empresa fica em Ribeirão Preto, ela é composta por mestres, doutores, graduados e ex-doutorandos aí da USP de Ribeirão Preto. Nós temos o DNA da USP, que foi uma forma de reconhecimento pela Agência de Inovação da USP, pela nossa origem acadêmica, nossa origem dentro da instituição. Para a gente é uma honra, uma satisfação e uma grande missão para poder desempenhar essa função de consultoria dentro do mercado de saúde suplementar. Nós temos o DNA cooperativista também, nós defendemos o sistema Unimed como uma missão dentro da nossa organização, sobretudo com o objetivo de sustentação do cooperativismo médico. Particularmente, minha esposa é médica, sei o desafio de novos médicos no mercado, por isso estamos alinhados nesses interesses. Antes de falar exatamente sobre o modelo, eu gostaria de trazer uma pauta bem rápida sobre o cenário econômico. Nós estamos vendo uma pandemia, uma crise econômica muito grave e daí gostaria de destacar especialmente dois pontos principais. Primeiro, a queda histórica aí do PIB brasileiro na nossa geração, na nossa história, representa a principal, maior queda, mesmo nos anos de 2014 a 2016, que foram anos muito ruins, nada se compara com o que nós estamos vivendo agora em 2020, nem mesmo ao que passamos lá na década de 80 e na década de 90. E daí temos basicamente dois efeitos. Primeiro efeito, crescimento na dívida pública, esse é um grande desafio nas contas públicas nacionais, o Brasil ele vem numa tendência já há bastante tempo de crescimento de dívida, chegamos para os patamares superiores a 90% de endividamento e se nada for feito, isso vai continuar numa tendência de crescimento, gerando uma pressão ainda maior sobre as contas públicas. E decorrentes das projeções de dívida pública, basicamente nós temos efeito de inflação, cada vez mais dificuldade para fazer esses pagamentos, escassez para investimentos e dificuldade de manutenção da máquina pública. Para o setor de saúde suplementar, isso representa ainda menos investimentos no segmento de saúde pública, portanto, saúde suplementar ganha cada vez mais importância no cuidado da população, já que o Brasil não consegue gastar mais com o cuidado do SUS, por exemplo. E a inflação, uma das formas de pagar a dívida, gerando inflação interna, os gastos públicos não estão controlados, tem um efeito fiscal muito grande. Nessa pandemia toda, o Brasil foi um dos países que mais gastou proporcionalmente ao PIB. E quando nós comparamos esse gasto público do Brasil com países emergentes, nós vimos que o Brasil é um espaço à parte nessa comparação. Bem no canto superior direito, nós temos que o Brasil gastou cerca de 8 a 10% do PIB, sendo o país com mais de 90% de endividamento. Nossa dívida se compara percentualmente à dívida da Argentina, mas gastamos muito mais do que a própria Argentina com a pandemia, o que nos mostra o desafio de controle de gastos, daí uma série de medidas para o nosso setor. O outro efeito é o efeito na economia gerada pelo desemprego. O setor de saúde suplementar é altamente dependente do emprego gerado, a maior parte da contratação, cerca de 80% das contratações, são contratações empresariais e coletivas, e quando o nível de emprego da economia aumenta também o número de beneficiários. Desde 2015, nós estamos com patamares maiores de desemprego, 2015 até 2020 isso, tínhamos estabilizado na cerca de 12%, mas 2015 para cá numa tendência de crescimento. A pandemia gerou ainda mais emprego e há uma relação entre queda do PIB
com o número de desemprego. Uma relação, segundo os conceitos aí da lei de Okun, em que mais ou menos 1% de desemprego para cada, redução de 1% no PIB gera 1,2% no aumento da taxa de desemprego. Esse desemprego deve vir a ocorrer principalmente com a redução das medidas de proteção ao desemprego que ocorreram agora. Nós temos, talvez já tenha passado a pior fase, mas o desemprego é de fato o grande desafio no nosso segmento. Se a gente tiver uma queda de 5%, nós podemos falar em até 19% de desemprego nos índices oficiais para o Brasil. Isso gera uma pressão ainda maior, porque nós teremos menos empresas contratando plano de saúde. Então, do cenário macro, nós estamos falando de uma década perdida. Em 2021, nós retomaremos o que foi o ano de 2011 em termos de produção. Destaque positivo apenas para o setor agro. Os demais setores sofreram muito nessa economia e, em consequência, o setor de saúde suplementar sofre uma pressão ainda maior. Há uma relação entre o número de beneficiários e redução do PIB, então, no pior cenário, caindo esses 5%, nós estamos falando de uma redução de pouco menos de 44 milhões de beneficiários no setor de saúde suplementar, chegando aí ao final do ano, início do ano que vem. É uma pressão grande, mercado mais competitivo, o mercado cada vez mais, em termos concorrenciais, mais disputado. É o que a gente chama de mercado de rouba-monte. Nós temos o mercado, para alguma empresa crescer, ela precisa pegar número de beneficiários de outras empresas. E por que o Brasil, em termos de saúde suplementar, é um país tão disputado, é um país que vem numa tendência de mais empresas investindo, com mais empresas concorrendo e mais investimentos no setor? Nós temos no Brasil um país em crescimento, até 2048 nós temos projeções de crescimento da população chegando a mais de 230 milhões de habitantes, o que já é algo bem interessante, porque muitos países na Europa e países envolvidos já estão em fase de decrescimento populacional. Então, o crescimento populacional aliado ao envelhecimento da população, o Brasil tem uma massa mais jovem em 2020, 2030 nós teremos o envelhecimento da população, mas sobretudo até 2050, quando uma parte significativa da população, cerca de quase 30% da população, vai ter mais de 60 anos. E isso representa mais custo assistencial. Os custos assistenciais eles ocorrem no início da vida e ao final da vida, depois dos 60 e até os 4 anos. Então essas duas faixas, no nosso caso aqui a faixa acima de 60 anos, representa um potencial de crescimento do mercado, um potencial de faturamento do mercado, enquanto o SUS cada vez mais dificuldade, quem vai tentar suprir essa lacuna realmente acaba sendo o mercado de saúde suplementar. Daí a relevância do setor. Porém, o grande desafio para o desenvolvimento do segmento, do setor, é lidar com os custos assistenciais. A inflação, que pode decorrer aí uma escalada em virtude do descontrole das contas públicas, afeta de forma ainda mais significativa a saúde suplementar. Nós temos que a inflação oficial medida pelo IPCA nesses últimos 10 anos foi de cerca de 78%, mas a inflação médica hospitalar, medida pelo VCHM, nós temos uma inflação de 322%, uma inflação 5 vezes superior ao que é o IPCA. Então, por mais que a gente tenha reajustes altos em relação ao INSS, que acaba ditando as regras com as pessoas físicas, a inflação médica ela não é compensada pelos reajustes. Então, não adianta só aumentar a receita, até porque a população nem teria condição de acompanhar essa elevação de receita, já que a população ela tem um reajuste da sua receita, das suas condições, pelo IPCA. Então, entre o IPCA e o VCHM tem uma distância muito grande, É justamente por isso que controle de custos passa a ser a grande diretriz daqui para frente. Não dá para sobreviver mais 10 anos como sobrevivemos até aqui nos últimos 10 anos. Esse impacto no segmento diz que as empresas com menor custo médio, com mais eficiência, com mais capacidade de investimentos, tendem a ter um melhor desempenho. De 2011 a 2015, nós tivemos um crescimento do setor da saúde suplementar, chegando a 50 milhões de beneficiários. Até então, o sistema Unimed, como consolidado, era líder do mercado, chegou a bater quase 20 milhões, um pouco mais de 19 milhões em 2015, e de lá para cá vem perdendo vidas sistematicamente todo ano. Essa redução do número de vidas
ela ocorre na contramão do que nós observamos com as medicinas de grupo. Embora o mercado esteja caindo, as empresas do tipo medicina de grupo, que são empresas como a Apivida e Notre Dame, elas vêm obtendo crescimento. E esse crescimento ocorre roubando vidas, né, das outras operadoras, como também das Unimedes, mas sobretudo por um grande marco que aconteceu no setor, que em 2015 nós tivemos a alteração legal, permitindo que essas empresas recebessem capital estrangeiro, dando mais acesso a investimentos. Nós tivemos a abertura recente de capital da Apivida e da Notre Dame, tornando uma forma de captação ainda mais relevante para essas empresas. Então nós temos alguns fatores que justificam essa reorganização para o sistema Unimed. O primeiro fator, ligado à atuação profissional, é que nós temos um crescimento do número de médicos no país, muito acima da população. Nós temos dois gráficos importantes. O histórico, mostrando a entrada de novos médicos no segmento, no setor, estamos falando de cerca de 18 mil a 20 mil médicos todo ano entrando, enquanto que os médicos que estão em atuação saem numa escalada muito menor. Nós temos 18 mil a 20 mil médicos entrando e só 2 mil médicos saindo por ano, se aposentando, deixando de atuar. Ou seja, esse crescimento, essa diferença são novos profissionais no mercado, e além desses profissionais que estão entrando no mercado, nós temos novas vagas projetadas, dando uma expectativa de passar a entrar cerca de 28 a 30 mil médicos por ano no mercado até 2024. Esse estudo da demografia USP, realizado em 2018, mostra tanto a história quanto as projeções. O que nós tiramos daí? Nós temos cerca de 500 mil médicos no Brasil, cerca de 116 mil médicos no sistema Unimed, que representa que 23% dos médicos estão em cooperativas, mas essas cooperativas detêm 37% dos beneficiários. Quer dizer que tem muito mais médicos fora das cooperativas concorrendo por muito menos beneficiários. Ou seja, tem muita gente querendo entrar e poucos beneficiários fora do sistema Unimed, tornando o mercado ainda mais competitivo, esses médicos se reorganizando de outras formas fora do sistema cooperativista, seja eles desde clínica popular até novos negócios com inovações, ou servindo de mão de obra para a Apivida e Notre Dame, como exemplo de contratação, seja por assalariamento do médico ou por modelos de pacotes, que não foge do fee for service, foge do modelo que nós estamos acostumados. Não que isso seja necessariamente ruim, mas é uma quebra de paradigma. Quanto mais médicos, mais oferta de trabalho, menor a remuneração médica. Daí a importância do cooperativismo como sustentabilidade para a profissão médica. Nós estamos falando não só de remuneração, mas também da atuação com mais autonomia. Nós sabemos como é o modelo de atuação fora do sistema cooperativista e quanto o médico perde muito da sua liberdade em relação ao atendimento, à sua autonomia com o paciente. Então esse é um fator extremamente relevante. Nessa escalada, nós teremos cada vez mais médicos fora, então o sistema Unimed precisa crescer para poder suportar a entrada de novos formandos no mercado, inclusive para rejuvenescer o quadro de cooperados. Segundo fator decorrente, tendência de consolidação no mercado brasileiro. Com a concorrência, mais empresas investindo, com mais capacidade de crescimento. Por outro lado, as empresas ineficientes, as empresas com menores resultados, as empresas que não conseguem acompanhar esse ritmo saem do mercado, sejam por liquidação, sejam por fusões e aquisições. Então nós temos uma redução significativa do número de empresas. Apresentei esse mesmo slide na semana passada e da semana passada para cá nós reduzimos já uma empresa. Então todo mês sai uma operadora do setor. Nós estamos com 711 operadoras, sendo que dessas 277 agora são operadoras Unimed. E nós sabemos que temos mais de 300 cooperativas, né, muito mais do que isso, mas por que temos tantas cooperativas e menos operadoras? É esse modelo de reorganização que nós estamos falando. Uma alternativa a isso é que nós não precisamos ter 300 cooperativas operadoras, nós podemos ter muito menos que isso, mas sem afetar o cooperativismo. As cooperativas continuam existindo, passando a prestar serviço para algumas operadoras do sistema Unimed, também cooperativas, mas buscando ganhar escala, concentrar as funções administrativas, as funções de gestão e principalmente as funções regulatórias em uma ou algumas operadoras, e essas prestadoras deixam de ter essas funções, tendo uma série de benefícios que iremos discutir aqui. Terceiro ponto para justificar esse modelo de reorganização. Os grupos privados continuam com uma rápida expansão
por todo o país. A pandemia acelerou isso, porque com a queda da sinistralidade, esses grupos fizeram muito mais caixa, hospitais passando por dificuldade financeira, estando dispostos a negociar com mais facilidade. Então, de um lado, operadoras querendo comprar e de outro, hospitais querendo vender. Então, muita liquidez no mercado, juros baixos, acesso a crédito, acesso a recurso financeiro. Esses grupos entram com rápida expansão, as mais recentes aí no estado de Minas Gerais. E por que esses grupos buscam o crescimento? Porque a verticalização e esse crescimento permite obter o que a gente fala na economia como ganho de escala. O ganho de escala, ele acontece quando a gente tem um crescimento das receitas e da produção, sem necessariamente crescer os custos fixos na mesma proporção e também os custos variáveis. Na verdade, mantendo os custos fixos, quando eu vou crescendo, eu vou ganhando escala, eu vou diluindo meus custos fixos, permitindo resultados melhores. Mas não somente nos custos fixos, nos custos variáveis também, porque nós temos compra conjunta para mais hospitais, e aí em vez de negociar para um hospital Matimed, eu negocio, por causa da Apivida, quase 40 hospitais de uma única vez. Isso dá ganho de escala, isso é uma força competitiva muito importante. Veja o que aconteceu com a Apivida e com a Notre Dame, 2014 a 2019, quando elas saíram de pouco menos de 2 milhões para cerca de 3 milhões e 500 mil beneficiários cada um. Elas têm um movimento muito parecido, hoje estão na faixa de 4 milhões de beneficiários, além dessas últimas aquisições que realizaram. Mas é importante ver o que acontece nesse crescimento. As despesas administrativas de ambas caem, a Apivida de 14% para 9% e a Notre Dame de 15% para 9,5%. Aqui estão apenas os dados da operação de plano de saúde, tá? Só os dados que a gente consulta via INS e consolidado com as últimas aquisições. Vejam que a sinistralidade também cai no período, principalmente na Notre Dame, que sai de 79% para 73% na operação de plano de saúde. Ou seja, o crescimento permite que elas tenham cada vez custos menores, cada vez mais as despesas sendo diluídas e, portanto, proporcionalmente menores, e resultados melhores. Nos dois casos, a gente observa as margens evoluindo, sobretudo para a Intermédica, que obteve um ganho expressivo de margem. Observe o que aconteceu com a Apivida e Notre Dame em termos de aquisições de hospitais, número de hospitais da sua rede. A Apivida saiu de 27 para 39 hospitais em apenas um ano. Olha quantos hospitais, 44% a mais em apenas um ano, oferecendo de 1.800 para 3.000 leitos, uma relação de quase 0,90 leitos para cada um beneficiário. A Notre Dame, um processo muito parecido, no ritmo menor, mas também ampliando o número de hospitais. Essa variação, esse crescimento é justamente para buscar uma redução da sinistralidade e uma redução do peso das despesas administrativas. É o tipo claro de mercado de ganho de escala. As empresas vão se tornando cada vez maiores e maiores. E já parou para pensar numa possível fusão entre a Apivida e Notre Dame? Elas estão em regiões complementares, passaria a ter um ganho ainda maior de escala. Observem que elas não concorrem normalmente nas mesmas regiões. Então, uma estratégia foi mais voltada ao centro-oeste e nordeste, a outra vindo pelo sul, e agora as duas entrando em Minas, mas em regiões diferentes. Uma possível fusão não é descartada. Veja o que aconteceu no mercado de bebidas, por exemplo, com a Ambev, no mercado bancário, com a formação de grandes grupos. Não é nenhuma novidade a concentração em grandes setores competitivos. E o sistema Unimed possui também ganho de escala? Seria possível termos ganho de escala com as cooperativas médicas? Para responder essa pergunta, nós fizemos um levantamento de todas as cooperativas operadoras do sistema Unimed e separamos elas em 10 grupos, chamados DCIs, do primeiro ao 10º, que vai subindo conforme o porte dessa cooperativa. Então, no primeiro DCI estão as 10% operadoras Unimed menores e no último as 10% maiores operadoras. Quando nós observamos essa evolução, nós observamos que as despesas administrativas, elas, em termos de valores, naturalmente aumentam, as opções de empresas maiores, mas proporcionalmente em relação à receita, quanto maior for a operadora, menor é o peso da despesa administrativa. No último decil, nós temos, em média, uma operadora desse porte, como as grandes operadoras do sistema Unimed, é esperado encontrar cerca de 8,7% em média de despesa administrativa em relação à sua receita. O que, por beneficiário, representa R$ 393 por ano, em média. Já no primeiro decil, nós temos um valor muito maior de despesa administrativa, 21,5%. Olha a discrepância entre o primeiro, ou seja, entre as operadoras menores para as operadoras maiores, que representa, no primeiro decil, R$ 566 por beneficiário.
E o que acontece com essa despesa administrativa? A operadora tem que passar no preço. Então, muitas vezes, o preço de uma cooperativa médica, do sistema Unimed, é maior, não necessariamente por ser melhor. Muito é desperdício mesmo na parte da despesa administrativa. Paga-se mais caro por ter uma estrutura administrativa mais pesada. Muitas vezes o serviço pode ser até pior, porque a gente não tem capacidade de investir em tecnologia, não tem capacidade de oferecer um serviço administrativo que uma grande operadora, por ter uma estrutura maior, com mais investimentos, poderia oferecer. Observe que essa relação é praticamente linear. Quanto maior o decil, menor o peso das despesas administrativas. Quanto maior a operadora do sistema Unimed, menor o peso das despesas administrativas. Isso também aconteceria com outras despesas, mas sobretudo a despesa administrativa, que representa despesa fixa, né, de uma operação de plano de saúde, ela é diluída com o crescimento. Então fica claro que há sim um ganho de escala, e quando esse ganho de escala existe, é uma questão de tempo de acontecer. Ou seja, a economia é muito mais forte, né? É um movimento muito mais forte do que as decisões individuais de curto prazo. Claro que amanhã, ou ano que vem, pode ser que não aconteça, mas olhando um cenário de longo prazo, é imprescindível esse movimento, é difícil de controlar esse movimento, vai acontecer. Ah, mas eu ouço falar disso há 10 anos e desse modelo e não é implantado. Há 10 anos não existia a Apivida, Notre Dame, o mercado não era aberto, a concorrência não era dessa forma. A concorrência começou de fato, oficialmente em 2015, sendo que as grandes movimentações ocorreram a partir de 2018. Tá? Então é nesse cenário que a gente vê o desafio. E agora acelerado pela saúde, pela economia, né, pela crise da saúde suplementar, na saúde assistencial com o Covid e na crise com a economia do país. Por isso, por esses 5 fatores, mas não somente esses, mas os 5 principais, a necessidade de reorganização do sistema Unimed. O próprio sistema Unimed vem se manifestando em relação a isso em várias ocasiões. Trouxe aqui o exemplo da Carta de Tiradentes do ano passado, dados de 2019, do simpósio que aconteceu em Minas, e destaquei alguns pontos dessa famosa carta, que na verdade são diretrizes para o futuro do sistema Unimed. Esses trechos não são nossos, são trechos do sistema Unimed, e diz o seguinte: o sistema Unimed precisa ser repensado em sua estrutura e princípios basilares. A mudança de conceito e ruptura de paradigmas é fundamental. Não é mais possível competir da forma tradicional que o sistema Unimed se estruturou. Daí a importância de definirmos outras estratégias, sistêmicas e transformadoras. Por isso, reordenar o sistema em sociedades cooperativas Unimedes e sociedades Unimedes operadoras de plano de saúde e sociedades não operadoras de plano de saúde, estimulando o crescimento orgânico dessas últimas, ou seja, sociedades não operadoras. Esse modelo operadora-prestadora passa então a ser uma forma que tem bons resultados já, ou seja, muitos casos, não é nada novo, mas sendo a diretriz de reorganização do sistema Unimed, buscando romper os desafios desses últimos 5 itens que eu comentei sobre o segmento. E os objetivos dessa reestruturação? Os objetivos permanecem em relação à sustentação do cooperativismo, em busca de aumento de competitividade, buscando crescer a carteira de clientes. Se a gente não crescer, a gente não consegue absorver novos médicos, e a absorção desses novos entrantes no mercado é extremamente importante. A gente precisa ter novos profissionais. Os novos profissionais são muito bem formados também. Tá? A gente não adianta achar que a próxima geração é sempre pior. Isso é um erro cognitivo das pessoas, né? Nós sempre achamos que as próximas gerações são piores, na verdade não é. As próximas gerações são, na verdade, melhores do que as anteriores, senão a sociedade não evoluiria. Nós temos muito bons formados no mercado, e esses bons formados estão trabalhando em outras empresas e poderiam estar ampliando a força de trabalho nas Unimedes. O objetivo de ganhar sinergia com o controle de custos e unificação dos esforços administrativos e comerciais. Então, redução de custos administrativos, buscar eficiência administrativa, extremamente importante. Fortalecer o cooperativismo médico na sua essência, o que nós estamos aqui comemorando 50 anos do cooperativismo médico, a essência prevalece, que é defender o trabalho, defender a atuação do profissional. Ampliar a demanda de trabalho, a renda e, sobretudo, a sustentabilidade do sistema Unimed. E o que é o modelo de negócio operadora-prestadora? Consiste na divisão de papéis, sendo que uma permanece com a regulação da ANS, ou seja, uma cooperativa operadora. Ela fica com os registros, com os produtos e todas as obrigações regulatórias, tais como os ativos garantidores, as provisões técnicas,
enquanto que a cooperativa prestadora ela tem uma desvinculação da agência, por consequência, a liberação dos aplicativos, dos ativos garantidores, isso volta como caixa para a cooperativa, para liquidar esses passivos. Os clientes, eles são transferidos da cooperativa prestadora para a cooperativa operadora, já que é ela quem, perante a ANS, tem o registro e com todas as obrigações regulatórias, e a operadora passa então a ter uma área maior comercial, concentrando esforços comerciais, ganhando escala na parte comercial também, né? Em relação aos recursos próprios, quando houver um compartilhamento de know-how em gestão eficiente desses serviços, podendo ser em sociedade ou não, vou comentar um pouco sobre isso mais à frente. Na estrutura administrativa, toda a parte administrativa, TI, contábil, jurídico, financeiro, comercial, tudo isso que é replicado a cada Unimed, né, cada 100 quilômetros tem uma Unimed replicando a mesma estrutura. É desnecessário, o mesmo peso da diretoria, do conselho de administração. Claro que as cooperativas continuam com sua estrutura administrativa, mas é uma estrutura administrativa muito mais enxuta, muito mais simples, muito mais ágil. A gente tem expectativas de reduzir aí cerca de 80%, 90% das despesas administrativas com esse modelo, né? A cooperativa não deixa de existir, ela passa a ser mais simples, com uma operação mais enxuta, prestando serviços para a operadora que passa a deter as obrigações regulatórias. Em relação aos riscos assistenciais, regulatórios e mercadológicos, esses são exclusivos aí da cooperativa operadora, que pode compartilhar nesse modelo parte dos riscos com as cooperativas prestadoras, sobretudo no resultado da carteira, né, fazendo uma sinistralidade compartilhada, alinhando interesses, né? Quando a sinistralidade é menor, ambos têm um desempenho melhor. Então esse modelo ela é feito justamente para buscar essas 5 diretrizes de competição para o setor, que é acelerar a ampliação dos processos de verticalização, dando mais liquidez, mais agilidade e mais escala, evoluir no modelo de remuneração, buscando um modelo baseado em valor, modelos que alinhem interesses, que buscam resultados, que tenham indicadores voltados a desempenho, aprimorar a governança corporativa. Nós temos o desafio da RN 443 em termos de governança, controle interno, riscos. Muitas Unimedes não vão conseguir atender essas exigências, e fazendo esse formato, a gente tem uma estrutura que pode ser concentrada numa operadora que tenha capacidade de atender essas obrigações regulatórias, buscando por mais eficiência, mais escala, mais e melhor, e atuando nessa consolidação da saúde suplementar que ocorre como um todo, e principalmente, no nosso caso aqui, no sistema cooperativista. Basicamente, 2 norteadores: ganho de escala, ganho de escala, ganho de escala, e gestão baseada em valor. Extremamente importante que a gente tenha esses 2 direcionadores para os próximos 10 anos como sustentabilidade para o cooperativismo médico. E quais são as diretrizes para esse modelo? 5 diretrizes importantes. 1. Alienação da carteira de beneficiários. Tem que ocorrer essa alienação voluntária, envolve a transferência dessa carteira, mas ela não pode ser gratuita, ela tem que gerar um benefício para quem transfere essa carteira. Tem que ser uma aquisição, nessa questão está envolvida as provisões técnicas que são devolvidas para a cooperativa prestadora, mais um prêmio. Nós temos várias métricas de mercado, há um incentivo financeiro para isso. Sem incentivo financeiro, as coisas não funcionam, então precisa ocorrer um incentivo financeiro. 2. Bonificação por sinistralidade meta. O que significa isso? Significa a sinistralidade compartilhada, significa um desempenho assistencial em conjunto, para que todas tenham interesse no desempenho da carteira. Muitos modelos já funcionam nesse formato, em que quando a sinistralidade da carteira cai, como exemplo agora na pandemia em muitas regiões, esse resultado é compartilhado com a prestadora e com a operadora. Esse ponto é importante. 3. Remuneração pela estrutura administrativa da cooperativa. Há um risco que é manter uma despesa fixa sem ter exatamente a segurança de uma receita. Por isso que essa remuneração dá essa estabilidade entre operador e prestador e pode ser incluída na sinistralidade da carteira em períodos maiores. O importante é que se tenha segurança, olha, X mil reais por mês é referente à estrutura mínima administrativa que vai compor lá a sinistralidade da carteira. Com isso temos o 4º pilar, que é a remuneração adequada da produção médica. Tá? Nós temos que ter modelos por valor, temos que ter modelos que estejam compatíveis com o mercado cooperativista, e nas situações em que ocorreram, houve uma elevação da remuneração médica nas prestadoras que entraram nesse formato.
porque todo ganho da parte administrativa, todo ganho em escala é repassado, sobretudo, em mais remuneração para os cooperados. E por fim, para quem tem recursos próprios ou para o sistema de recursos próprios, o fortalecimento desses recursos via desenvolvimento de uma gestão compartilhada, gerenciamento de qualidade, mais desempenho assistencial e, sobretudo, uma integração dos recursos próprios. Nós temos muitos recursos próprios no sistema Unimed e a maior parte deles não são integrados. Quando a gente passa a agrupar esses recursos próprios numa operação maior, há um ganho de escala nas compras conjuntas, sistema de informação, know-how, toda a experiência. É muito importante esse fortalecimento desses recursos. Por isso que os recursos próprios passam, então, a ser analisados e geridos como uma rede e não de forma individual. Quando nós desenvolvemos esse tipo de trabalho, nós passamos por vários e vários estudos organizados em 3 etapas e uma assessoria de implantação do modelo. A primeira etapa é de definição dessas diretrizes estratégicas, que é de acordo com essas diretrizes previamente estabelecidas, que nós colocamos anteriormente, fazendo a marcação deles em termos de valores, de planejamento, de projeções, entender o impacto disso para ambas as operadoras cooperativas envolvidas, né, nesse processo. Análise de mercado para tentar entender qual é o desafio concorrencial, quais são as oportunidades de crescimento dessas operadoras. Normalmente, em situações que ocorreram esse movimento, houve crescimento da carteira, tá? Isso é um indicador importante. E esse modelo, naturalmente, só funciona se crescer ou, no mínimo, manter a carteira, porque se cair a carteira, não vai sobrar nem operadora, nem prestadora, nem sistema cooperativista. Então, a ideia é justamente fazer isso para permitir o crescimento. Analisando oferta e demanda de leitos, não só de leitos, mas de toda a rede assistencial, para fazer uma avaliação adequada da suficiência de rede na região. Nós temos em muitos locais um problema de superdimensionamento da rede, com isso a gente não ganha escala, é tudo muito segmentado, há todo um conflito de interesses nesse modelo. Então é importante que a gente tenha uma rede suficiente, uma rede adequada em termos de qualidade, de prestação de serviço e dimensionamento. E aspectos sociodemográficos também como uma referência para desempenho regional. Segunda etapa, a etapa de análise financeira, em que nós temos diagnóstico, a análise financeira das operadoras envolvidas, mas sobretudo um ponto importante que é os gastos de transição. Esse modelo precisa ser sustentável, então nós temos que fazer um planejamento dessa transição, quais são os gastos para liquidação de passivos, obtenção de ativos líquidos, estorno de provisão técnica, para fazermos uma série de simulações para entender esse planejamento financeiro, o resultado que teremos nesse modelo, inclusive com gatilhos que costumam ocorrer nesse tipo de negociação, que é gatilhos comerciais, gatilhos de controle de custos, gatilhos assistenciais. Tá? Esses gatilhos vão dar starts às etapas desse projeto. São algumas etapas importantes, começando desde as fases de planejamento até depois a fase de implementação. Na etapa de assessoria para a negociação, nós vamos já apresentar esses modelos para todas as participantes do projeto, diretorias, conselhos, cooperados, mostrando os estudos, apresentando as defesas técnicas, todo o suporte para o esclarecimento, realização de reuniões. É muito importante envolver o cooperado. Hoje nós temos uma facilidade enorme de fazer isso com as reuniões virtuais, são reuniões abertas, todas as cooperativas que nós trabalhamos, nós temos o hábito o hábito e a prática de trazer o cooperado para dentro dessas reuniões, com workshops, reuniões virtuais, reuniões abertas, boletins informativos, isso é muito importante. Tá? A cooperativa é dos cooperados, eles precisam entender, estar ciente e, na pior das hipóteses, ter uma decisão sobre isso. O que a gente não pode fazer é não tomar uma decisão. Estamos vendo o mercado, as movimentações, estamos vendo os desafios que estão chegando para as cooperativas e estamos inertes. Não. Nós precisamos avaliar os cenários e tomar uma decisão com os cooperados. Feito essa decisão, entendendo o modelo, acho muito difícil um cooperado não se motivar para um cenário que a gente pretende aumentar a carteira, reduzir despesas administrativas e valorizar o cooperativismo médico, partindo para a etapa de aprovações junto à ANS, que é a última fase de todo esse processo. Isso é um processo demorado e um processo bem importante que tem que ser feito de forma cuidadosa com a agência. Então, de maneira geral, nós estamos em 2020 numa ilusão muito grande no segmento de bom desempenho, sinistralidade caiu, fiz muito caixa, estou com muita liquidez. Isso é uma ilusão. Nós estamos olhando muito pouco espaço à frente.
porque o que vem pela frente é uma inadimplência. Tá? As operadoras não sofreram com a inadimplência ainda, porque as pessoas estão fazendo o máximo para manter o plano de saúde, as empresas estão fazendo o máximo para manter os seus funcionários. Vem pela frente, pode vir pela frente o desafio de uma segunda onda de Covid, como na Europa, não sei se no Brasil tem ou não, a gente não vai ter segurança sobre isso, mas o fato é que teremos perda de beneficiários, muitos desafios comerciais pela frente, né? O reajuste comercial vai ser difícil de ser implantado, nós temos aí a própria ANS que coibiu os reajustes e deve se manifestar somente o ano que vem sobre isso, mas mesmo que permita, vai ser muito difícil implantar reajustes, até porque a parte da sinistralidade vai dificultar esse processo, mas o reajuste financeiro também vai ser difícil. E temos por final, toda a reorganização do sistema Unimed que deve chegar nessa fase final. Portanto, é necessária essa reorganização, nós vamos discutir isso aqui logo em seguida, tá? Teremos aqui logo mais sorteio do Clube do Livro, em que os participantes vão receber livros de gestão e negócio por alguns períodos, né, por 6 meses para ser mais exato, e logo em seguida teremos a mesa redonda com o Dr. Hugo, da Unimed de Fora, Dr. Fernando, da Unimed Natal, e Dr. Eduardo, da Unimed Santos Dumont, para discutir formas de reorganização do sistema Unimed, como ter um modelo mais eficiente de atuação, pensando na sustentabilidade, competição do modelo cooperativista. Muito obrigado a todos, deixe suas mensagens, suas perguntas aqui do lado, e vou responder algumas delas e vamos debatê-las também na mesa redonda. Um grande abraço e vamos ao sorteio do Clube do Livro. Olá a todos, muito obrigado pela presença, estamos com a sala cheia aqui para o nosso evento, obrigado pela participação, estou vendo bastante pessoas conhecidas aqui na nossa sala. Nós iremos discutir logo mais na mesa redonda, às 15 horas, com o Dr. Hugo, diretor-presidente da Unimed de Fora, Dr. Fernando, presidente da Unimed Natal, e Dr. Eduardo, presidente da Unimed Santos Dumont. Antes teremos logo mais aqui o sorteio do Clube do Livro, e antes gostaria de discutir um pouco das perguntas aqui que nós recebemos de nossos amigos aqui no chat. Em especial, a pergunta da Simone Spin, achei bem interessante, ao citar esse movimento de concorrência, esse momento de aquisição que é feito por Apvida e Notre Dame. Essas duas empresas, elas têm uma estratégia de crescimento baseada em aquisições de outras operadoras, aquisições de hospitais, sobretudo nesse momento, ainda com tanta liquidez, essa estratégia é bem clara e de forma declarada para cima do sistema Unimed. Então, por que essas estratégias elas existem? Sobretudo pelo ganho de escala, né? Elas vão buscar ter uma operação cada vez maior, né? Nós vimos a quantidade de hospitais que a Apvida cresceu nesse momento, representando um poder de escala, um poder de negociação muito maior. É sustentável isso? Acredito que sim, Simone. Por quê? Nós já vimos isso acontecer em outros setores. Setor de bebidas, por exemplo, com a Ambev, fazendo aquisição de várias e várias indústrias, não só no Brasil, como no mundo inteiro. É um bom exemplo, um setor extremamente competitivo, com pequenas empresas entrando o tempo inteiro, mas quando a Ambev começa a consolidar no mercado, ela passa a ganhar escala, de forma significativa, escala na parte logística, em custos, estrutura fixa. Vimos acontecer em setor de serviço também, setor bancário, vimos acontecer com as cooperativas de crédito, nós vimos acontecer em diversos segmentos em que algumas empresas passam, né, a operação cada vez maiores, e é o mercado que a gente fala de winner takes all, que os vencedores levam tudo. Então, por exemplo, na parte digital, o varejo digital, você tem poucas empresas com uma participação muito grande. Então é muito provável que isso aconteça e acredito ser, sim, sustentável. Outro aspecto importante é também tratar dos novos entrantes no mercado. Embora estejamos passando por uma consolidação essa com redução das empresas, com as empresas cada vez menores, nós temos empresas entrando também no segmento. E elas vão entrar para explorar o que eu entendo como 3 grandes lacunas de oportunidades. A primeira, a tecnologia. Essa tecnologia é muito recente na área de saúde. Nós tivemos com a pandemia agora começando a, de fato, ter uma telemedicina mais assertiva, até então muito restrita. Os aplicativos, todo o modelo de utilização de saúde via plataforma de celular. Então, as health techs são grandes entrantes de uma forma muito agressiva, porque tem um custo administrativo quase que insignificante e tem um modelo em que o paciente assume o protagonismo da sua jornada nos equipamentos assistenciais na área de saúde.
Então, as health techs, a tecnologia é um meio de entrada. O segundo meio de entrada, acesso à população que não consegue ter um plano de saúde. Nós temos 1/4 da população com plano de saúde, mas o plano de saúde é o segundo maior desejo da população brasileira. Ou seja, tem 3/4 que não comprar e não conseguem por uma questão de preço. Então, como acessar esse mercado? Nós temos empresas com cartão de desconto e modelos que buscam justamente permitir o acesso entre o SUS e entre o que a pessoa desejaria de acesso à saúde, é uma diferença muito grande, existe um mercado enorme nesse meio. E o terceiro, que eu acredito ser extremamente relevante para a concorrência, que é o modelo assistencial. Nesse exemplo do modelo assistencial, nós temos o que? Saúde, novo entrante agora, semana passada, fazendo um barulho enorme na mídia, com propaganda no Faustão, do antigo proprietário, sócio fundador ali da Qualicorp, que a saúde é baseado no modelo que o sistema Unimed já conhece há bastante tempo, como o modelo de APS, o modelo de médico de família. Então vejam que esse aspecto do modelo assistencial é algo que também dá uma porta de entrada. O modelo Fee for Service, que o usuário fica perdido no sistema, esse formato não funciona. Inclusive, quem assistiu à apresentação ontem, lá da Ambev, dos clientes comentando, ficou muito claro isso, a importância de você ter um médico para te guiar nessa linha inteira de cuidado assistencial. Tá? Então, acho que realmente são as 3 fontes de entrada: tecnologia, acesso à população, com um custo muito menor, com preço menor, e cartão de todos, por exemplo, uma referência nisso, são os cartões de desconto. A tecnologia, a referência é, por exemplo, a SAMI Saúde, e no modelo assistencial, como, por exemplo, a referência da Key Saúde. Então, são as 3 portas de entradas. Uma outra boa pergunta aqui do Geraldo Trindade. Geraldo, um abraço a você, viu, meu caro? Faz tempo que nós não falamos, mas tenho do Geraldo boas referências, né, de alguns projetos, de alguns momentos do sistema Unimed. E o Geraldo, inclusive, nesse formato operadora-prestadora, é um formato que ele conhece muito bem. Em Santa Catarina, esse já é um modelo muito bem empregado. O Geraldo pergunta qual o principal entrave de uma Unimed operadora transformar em prestadora, mesmo sabendo de todos os benefícios, principalmente para os cooperados. Aqui, de forma bem transparente, nós temos alguns entraves. Quais são eles? Tá? Na minha opinião, e aqui com a consultoria que a gente tem nessa experiência no mercado, o principal entrave político. Né? A gente tem muitos cooperados que acabam tendo alguns conflitos de interesse quando são prestadores na pessoa jurídica, ou seja, tem clínicas e hospitais, alguma coisa assim, isso acaba gerando um conflito. Político porque muitas vezes a gente não está tomando decisões pensando o que é melhor para a empresa, muitas vezes pensando em outros aspectos, e esse entrave político é algo realmente significativo. A gente tem alguns desafios quando esse modelo operador-prestador também envolve recursos próprios, como um hospital, e aí torna o processo um pouco mais complicado. Mas político é um ponto importante. O segundo é barreiras na esfera administrativa. A gente precisa contar com suporte administrativo de ambos, com estudos, com técnicos, e a gente tem ali uma resistência, porque também esse modelo de redução de despesa administrativa significa reduzir muito a estrutura administrativa das empresas operadoras, e isso é algo que também incomoda um pouco. Em relação a resultados, né, a gente tem 2 cenários: faço isso e vou buscar um crescimento. Tem vários exemplos com a Unimed BH, isso aconteceu muito bem. A gente vai comentar aqui de alguns exemplos com a Unimed Natal, com a Unimed Juiz de Fora. Todos os casos que aconteceram foram muito bem sucedidos. Mas existe o risco de não fazer e o mercado vir de uma forma muito mais agressiva e a gente ter desafios que são maiores pela frente. Logo em seguida, vamos contar uma experiência aí também da Unimed Santos Dumont, que foi um case muito bem desenvolvido. A Unimed praticamente dobrou o número de vidas, melhorou a remuneração, isso aconteceu em outros casos também. Eu acho que é mais pela estrutura administrativa e pela estrutura política que a gente deve encontrar os principais desafios desse formato. Porque em termos de ganho de escala, em termos de eficiência, esse modelo operador-prestadora é um formato que deve realmente ser o modelo de reorganização adotado pelo sistema Unimed. Bom, deixa eu ver se temos mais alguma outra pergunta aqui. A Patrícia Cimino, de Juiz de Fora, esteve à frente desse projeto lá com a Unimed Juiz de Fora, lidando de forma técnica e brilhante com esse projeto, que vai ser explicado aqui. Então, um abraço também, Patrícia, um abraço também aos nossos amigos aqui do evento.
Boa tarde, Adriel. Muito prazer, muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui participando com vocês aí dessa discussão muito importante, né, para o sistema Unimed. Completamos agora, né? Estamos completando agora. Nunca passou uma situação tão preocupante, né? Por quê? Porque pela vez primeira, né, nós estamos enfrentando uma concorrência extremamente capitalizada, né? Isso não é novidade mais para ninguém. E eu penso que passou da hora, né, do sistema se reinventar. Esse modelo aí, que nós propugnamos por ele há tanto tempo, né, dessa aglutinação de singulares, seja numa federação, como foi o caso lá de... Aliás, eu assisti à apresentação do Fernando no Conselho Confederativo da Brasil ontem, seja numa federação e, posteriormente, até, como foi o caso lá, indo para uma maior operadora do Estado, seja uma coisa, seja outra, né, seja uma coisa seguida da outra, alguma coisa, né, deve ser feita nessa direção. Nós estamos assistindo um massacre da concorrência por conta de recurso financeiro. E não podemos mais continuar pulverizando os recursos da Unimed, que já são parcos, né, pela natureza jurídica das cooperativas, sempre distributiva, ao longo desses 50 anos. Margem de solvência já foi um grande problema para muitas, né, acostumadas que estávamos a distribuir resultados mês a mês e ano a ano. Capitalização no sistema Unimed era uma palavra muito eventual, né? E agora, diante dessa concorrência extremamente capitalizada, nós só temos uma saída, né? Concentrar essas ações, concentrar a operação, concentrar o nosso capital, que é pouco, diluído como está, é inoperante, né? E eu achei o exemplo lá de Natal muito bom, conheço outros, né? Essa história começou há muito tempo lá atrás, em Florianópolis, aí veio seguindo algumas experiências exitosas, outras nem tanto, mas ontem eu vi no Conselho da Federação uma conduta muito acertada, né? Primeiro fizeram na Federação e agora a Unimed Natal absorveu. Eu queria aproveitar o momento para parabenizar o Fernando pela brilhante exposição que ele fez ontem no Conselho da Federação, no Conselho da Brasil. Caminho é esse, Ariel, eu não vejo outro não. Nós estamos num momento muito assustados com a concorrência, porque a concorrência é a de sempre, né? Mas agora com muito capital para competir com a gente de uma forma, no meu entendimento, até um pouco desleal. Bom, Pedro, estamos, por enquanto, só eu e o senhor, então. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, contar um pouco da história com a Unimed Santos Dumont. Não sei se o doutor Eduardo vai voltar a conectar ou não, mas o processo Santos Dumont foi um processo desse modelo, operadora prestadora, hoje muito bem sucedido. Como que foram essas etapas? Como foi esse modelo? Que benefícios vocês conseguiram alcançar aí? Adriel, foi uma iniciativa, primeiro eu achei uma coisa fantástica, foi a iniciativa do Eduardo, da Unimed Santos Dumont. Quer dizer, acho que foi uma coisa que tem que ser, foi muito relevante isso. Quer dizer, uma Unimed, né, de pequeno número de vidas, até que equilibrada, né, naquele momento, né, do ponto de vista operacional, ainda equilibrada, 2015 isso. Um pouco antes de 2015, o Eduardo começou a ficar preocupado com o futuro a médio prazo, até a curto prazo, né, em função da alta sinistralidade, da frequência desses eventos cada vez mais caros, né, individualmente, e ele resolveu tomar a iniciativa. Então, ele procurou a Unimed de Fora, né, com essa preocupação. Quer dizer, que naquele momento a Unimed dele estava com um certo equilíbrio econômico-financeiro, mas que ele não conseguia ficar tranquilo com relação ao que poderia vir. Eu achei isso aí um diferencial muito grande, né? Mostrou a preocupação dele com o que estaria por vir. E aí começamos as conversas e o planejamento para como absorver essa carteira, decidimos que isso seria o melhor caminho e terminamos o processo no início de 2017. Nós estamos com 3 anos, né? E nesses 3 anos os resultados são bastante animadores, né? Se você imaginar que é muito pouco tempo, né, para termos conseguido o que conseguimos lá nesse modelo, né? 15% de incremento real na consulta, 41% no número de vidas. No momento mesmo, imagina, nós estamos falando de 2015 para 2020. Talvez seja um dos momentos mais terríveis do desemprego nesse país. Você falou na sua abertura como é que a questão do desempenho econômico do país, é evidente isso, né, interfere na questão das organizações, das empresas e nos planos coletivos, né? Então, nesses 5 anos de penúria que estamos passando aí na economia,
tivemos um incremento com esse formato operador-prestador, um incremento de 41% do número de vidas em Santos Dumont, né, que é bastante significativo. E quase 40%, em torno de 40%, de incremento na produção médica dos cooperados de Santos Dumont, que também é extremamente relevante, né, no momento em que o país vive uma recessão já aí há quanto tempo, né? Então foi muito bom. E do ponto de vista funcional, acho que é uma coisa que tem que se relevar processo, operador-prestador, nós não tivemos um único problema até agora. Né? Assim, nem com relação à área de atuação dos cooperados, nem com relação a algum tipo de invasão da Unimed for além daquilo a que ela se propôs. Né? A coisa tem evoluído num cenário assim, que nos anima muito a partir para outros tipos de trabalho nessa direção. Né? Coisa importante, que hoje, eu fiquei sabendo, inclusive ontem, hoje, comecei a conversar sobre esse processo, nós não tivemos uma NIP. Isso é fundamental, né, dos beneficiários de Santos Dumont, quer dizer, num processo complexo desse, né, de absorção de carteira, poderia, em algum momento, ter alguma demora de liberação, e nós não tivemos NIP decorrente dessa... Então, assim, eu não vi um problema até agora, não vimos um problema até agora de ter feito o que fizemos. E, por outro lado, nós vimos que evitamos, né, fizemos uma prevenção de problemas sérios que a Unimed Santos Dumont talvez já pudesse estar vivendo nesse momento. 5 anos, né? 5 anos se passaram, talvez eles já tivessem, nesse momento, uma situação muito complexa, né, se não tivessem tomado a iniciativa, que foi uma iniciativa deles. Né? O Fernando parece que voltou aí. Sim, são bons exemplos citados, né? De fato, permite um ganho de escala, porque o risco de estar uma carteira muito pequena pode ser, em algum momento, ter algum evento ali que acabe tirando a verdade da operação. O próprio Geraldo Trindade comentou aqui que nos últimos 20 anos que o sistema Unimed lá em Santa Catarina já contempla esse modelo, fizeram alguns estudos e não entenderam vantagens em ser operadora. O que é importante é resgatar a essência do cooperativismo médico, lá com o senhor Edmundo Castilho, hoje completando 50 anos, como forma de preservar o trabalho. Isso que é o mais relevante, e isso acabou acontecendo, porque o senhor citou 2 variáveis, né, aumento de carteira e melhora da remuneração, são 2 pontos bem importantes. Adriel, eu acho que você falou uma coisa muito importante. A questão do resgate do cooperativismo, eu acho assim que é fantástico pelo seguinte: nós éramos cooperativas de trabalho médico até 2000, né? Vivíamos felizes, alegres, satisfeitos, como uma cooperativa de trabalho médico. Até que nos rebatizaram como operadora de plano de saúde. Essa história veio com a ANS, né? E que criou uma série de regramentos, né? Fruto da mão pesada da regulação num setor que era um setor de livre mercado, mas que deixou de ser, no meu entendimento, e passamos a conviver com uma série de regramentos de operadoras de plano de saúde, baseado na lei 9656, tivemos que conviver com a cooperativa sob as regras das 5764, né, de 71. Então, nós tínhamos dois momentos num só, né, o que era só uma cooperativa e operadora. E, aliás, com muito mais dificuldade de existir, sendo operadora e regulada, né, do que éramos quando éramos apenas cooperativa. Então, o que você falou é uma coisa muito certa. Na verdade, é um movimento que resgata a essência do cooperativismo. Porque se você pegar hoje a Unimed Santos Dumont, ela é uma cooperativa verdadeira, uma cooperativa de fato. Ela está vivendo como pela natureza jurídica de cooperativa e não é mais operadora de plano de saúde. Então, esse conjunto de regramentos, né, ligado à regulação, ela se desonerou disso. Então, ela voltou às origens, na verdade. Ela voltou àquilo que ela foi lá 30 anos atrás. Nós não. Nós continuamos cooperativa e operadoras com as responsabilidades adicionais de operadora de plano de saúde. Mas para uma Unimed que se torna prestadora, é fantástico, porque ela volta a exercer aquela natureza jurídica com que ela foi criada. A Unimed Santos Dumont foi criada operadora, foi criada cooperativa de trabalho médico. E ela voltou a ser uma cooperativa de trabalho médico, com menos riscos na sua operação. Então, acho que você lembrou uma coisa muito importante. Essa valorização do trabalho médico, eu sinto na pele, especialmente, a minha esposa é médica, deve estar nos acompanhando aqui, a doutora Aline Branco, e a gente vê como é difícil o mundo fora do cooperativismo médico, né? Ser assalariado em outras empresas, você perder a autonomia como profissional, e resgatar isso é um dos objetivos primordiais desse modelo. Acho que o doutor Fernando voltou agora.
Doutor Fernando, você está nos ouvindo agora? Opa, boa tarde, Adriel. Agora sim, agora acho que sim. superamos aí. Eu estou aparecendo aí com o nome do Chico aí, mas o importante é estar participando. Inicialmente, Adriel, eu queria lhe parabenizar pela mesa e pela forma transparente e lúcida que você sempre apresenta os seus dados, né? E agradecer aí a presença também do amigo Hugo, né? Eu vi que ele fez algumas referências ao material que nós mostramos ontem, e eu acho que é um passo, né? Precisamos avançar em outros. Eu acho, Adriel, que essa sua mesa ela foi uma provocação e, ao mesmo tempo, uma reflexão para o sistema Unimed, né? Nós, de uma vez por todas, precisamos sair dessa inércia e precisamos tomar decisões rápidas, né? Eu tenho dito que a concorrência ela vem de uma maneira ágil, tecnicamente preparada, com dinheiro e não precisa de assembleia nenhuma para resolver nada, né? Além de que ela tem uma coisa diferente de nós, que eu acho que é o controle do médico. Mas eu acho que eu peguei o gancho no final da pergunta que você fez em relação à situação aqui no Rio Grande do Norte. Quando nós assumimos a gestão da Unimed Natal, havia simplesmente uma guerra comercial entre duas Unimedes num estado pequeno e pobre da federação, né? Onde elas competiam pelo mesmo mercado. Invasão de área, denúncias em câmara arbitral, desgastes para a marca porque haviam suspensão de serviços e etc. E a primeira coisa que nós fizemos foi tentar fazer essa aproximação que havia sido desgastada pela gestão anterior e principalmente mostrando as vantagens desse casamento, né? Com relação à questão de redução de custos administrativos, com a possibilidade da gente expandir dentro do estado do Rio Grande do Norte para outros municípios. E, finalmente, depois desse namoro aí, no dia 1º de outubro, nós tivemos um casamento, não é? E, de certa forma, estamos iniciando uma operação, né? E essa operação se iniciou, como eu falei agora, no dia 1º de outubro, e eu acho que todos ganham, não é? Porque não tinha muito sentido esse tipo de relação, e creio que esse modelo ele tenha que ser estendido ao sistema Unimed. Na minha visão pessoal, a primeira coisa que eu faria era uma revisão de todo o sistema. A gente sabe da inviabilidade de operadoras com menos de 50 mil vidas, né? E a gente sabe também que no sistema Unimed existem várias delas, e sabe que aquele ganho de escala jamais vai ser conseguido se não fizer a fusão, vamos dizer assim, dessas empresas e unificar essa operação. Então, nós conseguimos, né, fazer essa aquisição da carteira e, obviamente, implementar aqui um modelo de gestão compartilhada, porque não tinha sentido nenhum você fazer apenas uma transferência de carteira e manter as coisas como estavam, ou seja, você remunerar uma prestadora pela tabela de intercâmbio, ela produz o serviço e eu pago. E absolutamente não havia nenhuma responsabilidade junto ao sinistro. Então, o modelo que nós implementamos aqui foi um modelo realmente compartilhado e que todas as partes, elas são responsáveis pelo resultado, né? Não só a federação, como a Unimed Natal e a singular que é a prestadora. Excelente, doutor Fernando. O senhor comentou 2 pontos que fazem parte das diretrizes para esse modelo. O primeiro ponto é o compartilhamento de risco, tanto com o Juiz de Fora quanto com vocês, isso foi citado como uma forma de bonificar o desempenho da carteira. Eu acho que esse é um item extremamente importante. Até para em momentos como esse de pandemia, que por algum motivo a gente tem uma redução da sinistralidade, nada mais justo do que compartilhar resultado, compartilhar desempenho. Isso é bem importante. E o outro é o aspecto comercial. A concorrência comercial entre distâncias, às vezes tão curtas, de alguns poucos quilômetros, que sejam centenas de quilômetros, coloca o sistema Unimed de uma forma muito frágil. Porque a gente pega a administradora de benefício que sai pulando de cada Unimed ao longo de 300 Unimedes. Imagine isso acontecendo, o quanto de desperdício que a gente não tem por estar perdendo uma carteira de uma Unimed para outra Unimed. Não faz o menor sentido e as outras operadoras não passam por isso, né? Nos 2 casos, isso foram 2 pontos bem importantes. E tanto em Santos Dumont, o comentou, a gente praticamente dobrou a carteira do período. E com vocês, doutor Fernando, como tem sido o desempenho comercial após essas negociações, após essa nova etapa? Como eu lhe falei, Adriel, de certa forma ainda é muito precoce, né?
porque essa virada aconteceu agora a partir do dia 1º. Mas é lógico que nós já estamos iniciando um trabalho comercial, né, e também fazendo uma ampliação de rede para outros municípios do estado do Rio Grande do Norte. Só para fazer um histórico, que eu fiz lá no Conselho Confederativo, aqui no estado do Rio Grande do Norte haviam 6 singulares, nas quais 3 realmente cancelaram a sua operação por quebra. E hoje nós tínhamos mais 3, né? E foram essas 3 que nós fizemos a incorporação, porque eu entendo que se essa movimentação não fosse feita, o destino daqui a bem pouco tempo seria o mesmo, né? E o que incomodava a gente era você ter 2 produtos da mesma marca Unimed na mesma prateleira, né? Sendo vendido com valores diferentes. Então, o que existia aqui era apenas uma guerra comercial, onde as 2 Unimeds bancavam comissões. Era um rouba-monte, passava de uma empresa para outra e etc. Né? Então, assim, eu não posso ainda lhe detalhar resultados dessa ação comercial, porque a migração foi muito curta, né? O tempo é curto. Mas nós já estamos iniciando todo esse trabalho e com certeza vai haver um ganho, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que só aqui já tem alguns ganhos importantes, né? Só deixar de ter essa canibalização de um concorrer com o outro. Fica trocando preço, pagando comissão, e sistema Unimed, é o sistema cooperativista, a gente aí já teria um ganho. E no produto também, né? Ter produtos cada vez melhores, uma rede mais adequada. Acho que vocês vão ter um desempenho tão bom quanto a gente observou em outros casos. Bom, voltando a você, doutor Hugo, o estado de Minas Gerais, ao contrário do que já aconteceu lá no Nordeste, se tornou o campo de batalha mais recente, né? Minas Gerais e Paraná são as 2 frentes. Como que vocês estão vendo esse movimento aí na região, onde a Zona Mata Unimed é muito forte, Minas Unimed é muito forte? Como vocês estão se organizando e preparando, falando um pouco de produtos? Sei que a Unimed lançou um produto de rede própria recente. Como vocês estão se organizando aí com essa concorrência tão forte? Nós estamos muito preocupados, né? Extremamente preocupados. Isso que o Norte e o Nordeste já passaram, né, lá atrás, com essa concorrência predadora, né? Nós estamos começando a sentir isso na pele agora aqui. Então, assim, a gente era feliz e sabia, né? Até um tempo atrás. E a concorrência realmente é brutal, como eu disse no início aqui. A questão da operadora-prestadora, eu acho que é uma boa estratégia. Eu acho que é uma boa estratégia de enfrentamento, né? Ao invés de a gente ficar se fracionando aí, se dividindo, né, a gente já começa a pensar numa forma de se organizar de uma forma mais coletiva, né? Eu acho que isso aí, ideologicamente, isso aí seria o perfeito, né? Na questão da operadora, o Fernando falou uma coisa, ele vai perceber isso lá no movimento que vocês fizeram, a questão comercial é fundamental, porque, por exemplo, no nosso caso aqui, talvez vá acontecer isso lá, com certeza, até porque são unidades também pequenas, né, que foram absorvidas, a questão comercial passa pela questão dos produtos, né? Você tem um leque de produtos muito maior do que a operadora menor poderia oferecer, isso abre, né, um caminho aí na comercial muito importante, e tem uma questão da força, né, da força de negociação, por exemplo. Lá na Unimed Santos Dumont, eles tinham uma empresa grande, uma multinacional lá, né, com um número de vidas significativos. Eu não me lembro o percentual, mas eu acredito que essa multinacional, que era uma empresa forte, ela tinha aí, sei lá, 60%, 70% ou mais das vidas da Unimed Santos Dumont. Então, na hora de negociar esse contrato, era uma situação muito desigual, porque a Unimed Santos Dumont, às vezes, não tinha força, né, para impor aquilo que para ela era necessário naquela reforma. Porque, sob a ameaça de rescisão contratual, né, eles, às vezes, eram obrigados a sustentar situações que, ficando cada vez mais difícil, as negociações do contrato que representava aí talvez 70% do número de vidas. Com a entrada da Unimed de fora, né, que tem uma estrutura comercial robusta, né, e mais experiência e mais produtos para oferecer, até essa negociação com essa multinacional ficou mais fácil e o contrato foi renovado em outras bases, né, em bases muito melhores do que eles vinham anualmente renovando com a Unimed Santos Dumont. Então, esse é um ponto que eu acho fundamental. Isso é mostrar a força, né, de quando você está numa estrutura mais robusta, né? Como é que a concorrência vê isso e como que suas empresas contratantes sentam na mesa de uma forma diferente, né? Passaram a sentar na mesa com a Unimed de fora de uma forma de ser menos impositiva
né, do que assentavam à mesa com a Unimed Santos Dumont. Isso o Eduardo não está aí, mas ele reconhece isso, já conversamos sobre isso, né, muitas vezes. A questão específica da Apvida, eu falo Apvida porque hoje não está nos jornais, né, então não vai nenhum aqui ferimento à ética corporativa, né? É ela realmente que está mais ameaçadora, né? Porque parece que ela focou como diretriz o sistema Unimed, já apostando nas nossas fragilidades, né, Fernando? Ela está apostando nas nossas fragilidades, faz parte das diretrizes estratégicas da Apvida o sistema Unimed, exatamente por aqueles pontos que nós mesmos sabemos e que somos deficientes, né? Na questão, na lentidão das tomadas de decisões, que o Fernando falou aí, né? O sistema Unimed, por ser cooperativo, ele tem essa questão, né? Tudo é muito maturado, tudo é muito discutido, tudo tem uma questão hierárquica e o processo se torna muito lento. Eles estão apostando nisso, né? E a questão de poder abrir capital em bolsa e aí capitaliza o quanto precisa fazer. Foram as compras, né? Inclusive foram as compras. Então, aí, adquirindo estruturas porque são verticalizadas. Eu vejo, Adriel, assim, com muita preocupação, né? E acho que o sistema todo está vendo com muita preocupação. Acho que estava na hora de parar, né? Aqui em Minas, a gente parar e para pensar numa estratégia conjunta das singulares do Estado com relação a essa invasão, vamos dizer assim, que é natural, faz parte do jogo, o mercado está aí, para ser, né, para ser explorado, vamos dizer assim. Mas nós temos algumas deficiências que precisam ser sanadas e que eu penso que só serão sanadas com isso que o Fernando falou. Parar o sistema, ir rápido, né, e pensar, talvez com a celeridade com que nós nunca nos assentamos e nunca pensamos, né? Agora, isso que eu disse no início, tem um fator novo aí, são as mesmas medicinas de grupo de 50 anos atrás, quando foi criado o sistema Unimed, não é, Fernando? Só que agora elas estão voltando fortalecidas com uma matéria-prima sensacional, que é capital, inclusive, transnacional, né? No mercado que foi aberto aí para essa competição. Por isso que eu entendo essa competição desleal, que estão competindo uma organização de saúde de natureza cooperativa, portanto, que tem um viés, né, diferente, com operadoras mercantis altamente capitalizadas. Essa coisa precisa ser olhada, inclusive, por quem nos regula. A regulação podia começar a pensar nisso, né? Esse ânimo monopolista que está vindo aí do capital na saúde precisa ser contido de alguma forma, né? A menos que a gente queira ver uma terra arrasada aí na questão da saúde suplementar, que eu acho que é o que pode acontecer. Até porque, Adriel e Fernando, não faz parte das estratégias, pelo menos eu não tenho conhecimento, da questão remuneração. Vocês começaram a falar da questão do médico, a questão condições de trabalho do médico e remuneração, que o sistema médico também talvez não tenha resolvido como gostaria, mas é uma preocupação constante dos nossos planejamentos. Faz toda a diferença, né? Nós estamos aí com 550 mil médicos no Brasil, eu tenho certeza que eles não fazem parte das preocupações dessas empresas mercantis que estão nos julgando aí para fora do mercado, de certa forma. Então, os médicos também, é uma oportunidade, eu queria, Fernando, talvez seja a oportunidade dos médicos também cair a ficha, né, como a gente diz aqui em Minas, e entender o que eles têm na mão, né? Porque os médicos cooperados também precisam entender que eles não só têm direitos nisso, que eles têm alguns deveres, né? Entre os deveres que eles têm é colaborar com essa organização cooperativa que é dele, né, no sentido de que a gente tem um mínimo de condição de competir com esse capital que está aí. Acho complicado, sim, muito problemático. Precisamos de lideranças, né, muito alinhadas com isso, né, que pensem isso de forma profunda e que tenham a coragem para fazer o que precisa ser feito, né? Outro aspecto importante. Com certeza. Coragem, porque a gente precisa mudar o status quo que estamos acostumados, né? O que a gente mais ouve sempre fizemos assim, sempre deu certo. Mas agora o cenário é diferente, temos alguns fatores bem relevantes nisso. E o senhor comentou dois, né? O acesso à capital. Então, nós estamos falando de mudança de 2015, com a alteração legal permitindo acesso ao capital estrangeiro, coisa que
Outros setores aconteceu e teve o mesmo movimento, e alguns setores ainda é fechado, como por exemplo a aviação civil não tem empresa de capital estrangeiro. Então, com essa quebra dessa alteração legal, realmente a gente tem uma alteração de paradigma e acesso a capital estrangeiro, acesso à bolsa e uma série de coisas. E o segundo é acesso ao profissional médico. Nós temos hoje teremos quase 30 mil novos médicos entrando no mercado, e se o sistema Unimed não sobreviver, não tem alternativa para esse grupo, vai ser assalariado, vai ser um modelo diferente, que é um modelo que aconteceu em outras profissões. A gente viu isso acontecer com a carreira docente, né? Os grupos no ensino superior se consolidaram, praticamente não existe mais carreira docente, são poucas instituições que permitem isso, sei bem, passei por isso. Também vimos acontecer com advogados, né? O Brasil se tornou um país com muitos advogados e também teve esse mesmo problema nessa outra área. Outro aspecto é que perante a ANS não existe cooperativa ou operadora, é tudo uma coisa só. E as alterações regulatórias que existem acabam até dificultando a vida das cooperativas médicas. A gente viu aí a RN 430, a loucura que é para poder reconhecer o intercâmbio, que é uma coisa que só o sistema Unimed tem, e até hoje a gente está brigando com isso. E diante de tantos desafios, me preocupa muito o cenário de ver a Unimed discutindo de vender carteira para fora do sistema Unimed, como aconteceu com a Unimed ABC lá atrás. Então, doutor Fernando, sobre esses pontos e sobre todo esse risco aí que existe de as Unimedes venderem para fora, de ter essas aquisições, como que o senhor enxerga aí essas movimentações, esse risco de como o sistema Unimed pode tentar se organizar para manter essas carteiras dentro do sistema Unimed para dar sustentabilidade às cooperativas, né? Adriano, eu acho que agora voltou, eu estava com o microfone desabilitado. Eu acho que essa é uma grande preocupação. E aqui, por isso que nós nos antecipamos a essa movimentação, porque sabíamos que, eventualmente, se nós não partíssemos para essa aquisição, um concorrente viria e faria essa aquisição, né? Eu acho que o sistema Unimed, ele tem que repensar essas estratégias e fazer uma avaliação geral, né, das condições das operadoras hoje, da possibilidade de fazer fusões, né, em vários estados e estar atento às movimentações de mercado. Tem uma movimentação acontecendo que também nós nos antecipamos e levamos até para o CENU, que é a movimentação da carteira da Amil no Nordeste. São 250 mil usuários. Nós já sabemos que a United Health vai se desfazer dessa carteira. Então, o Unimed, o sistema Unimed, poderia se organizar para mostrar força, né? E eu mobilizei aqui as Unimedes do Nordeste, fazendo com que cada uma delas pudesse entrar, né, com uma fração, e sabíamos que nós não conseguiríamos tudo. Mas nós temos empresas dentro do sistema Unimed, a Central Nacional, participações, né, seguros, etc., que são Unimedes que, ao meu ver, do ponto de vista estratégico, elas têm que entrar dentro do jogo, elas têm que estar dentro do negócio, né? Nós temos o negócio hospital, né, que a Unimed Participações ela poderia estar dentro dessa composição. O que está acontecendo com a concorrência aqui? Os nossos concorrentes enxergaram que a operação, para eles, é o menos importante. Vender plano é o menos importante. Eles estão nos cercando com outras coisas. Eles estão nos cercando com compra de serviços de imagem, eles estão nos cercando com compra de laboratório, com compra de hospitais e, recentemente, com compra de distribuidora de medicamentos. Então, nós tínhamos um fenômeno no sistema Unimed que era assim, nossos serviços são horizontalizados, os serviços são dos médicos cooperados, né? Mas à medida que há uma movimentação e os médicos cooperados começam a vender os seus serviços, isso representa um grande risco para a nossa operação. Posso dar um exemplo aqui de mercado do Rio Grande do Norte, em que uns grandes serviços de médicos cooperados foi vendido de imagem e que hoje tem 40% do movimento da imagem da Unimed Natal. Então, veja o risco que nós corremos se houver mais aquisições desse sentido. Existe uma distribuidora de medicamentos que foi comprada por um concorrente, que nós fomos analisar as nossas compras e nós compramos 21% dessa distribuidora de medicamentos, que hoje está na mão do concorrente. Então, nós, como sistema, nunca pensamos em fazer, eu não digo nem a compra compartilhada, mas poderíamos ter negociações compartilhadas, né?
para evoluir para compras, para evoluir para uma central de distribuição. É inadmissível um sistema com 18 milhões de vidas e de usuários, né, não ter o poder de barganha para fazer a compra de medicamentos, né? Nós mobilizamos aqui algumas Unimedes do Nordeste e num medicamentos único nós conseguimos economizar 3 milhões de reais em um medicamento. Então, você imagine, né? Nós somos grandes e devemos pensar grande. Eu acho que o que está errado é pensar, eu digo, um elefante pensando como uma formiga. Não pode. Uma empresa desse porte já deveria ter um escritório para mim lá nos Estados Unidos, comprando diretamente da Johnson, da Medtronic, sei lá, e etc. Então, assim, nós precisamos entender desse negócio, porque existe muita coisa, eu acho, ao meu ver, no nosso entorno, né? E nós, às vezes, estamos concentrados só na operação e não enxergamos que, realmente, o interesse desses grupos comerciais está ao redor também do nosso negócio, né? Então, assim, eu acho, eu estou colocando aqui pontos importantes para que nós possamos refletir, né? E nós estamos fazendo aqui também essas reflexões, porque hospitais estão sendo adquiridos aqui, né? Que também criam um problema. Posso citar em Aracaju, a Redditor adquiriu um dos maiores hospitais da cidade e deixou a Unimed lá numa situação complicada, porque existia uma dependência grande dos seus serviços, né? Então, são muitas coisas. Eu vou parar um pouquinho aqui, senão a gente toma grande parte do debate. Mas essa provocação que a gente precisa levar lá para cima, só reforçando, Hugo, você falou uma coisa muito importante, né? Que é a questão política. Essa questão política, né, é a vontade mesmo de ter pessoas que possam executar o que precisa ser feito, independente da questão política. Eu acho que nós estamos num momento aí de transição extremamente complicado, porque as nossas estruturas, elas são muito pesadas, né? Elas são pesadas do ponto de vista administrativo, elas são caras, elas são lentas, então nós precisamos tornar as nossas empresas mais competitivas, tá bom? Obrigado, Gabriel. Doutor Fernando. Eu acho, Fernando, você falou tudo que precisava ser dito, né? E eu acho o seguinte, o que nos trouxe até aqui, com muito êxito até, certamente não é o que nos levará adiante. O que nos trouxe até aqui não nos levará mais adiante. Acabou, né? O momento é outro. O momento é da celeridade, da rapidez de decisão, né? A capitalização que a gente tem muitas dificuldades que não dependem de nós dirigentes, é o modelo nosso que não permite, tem dificuldade, mas nós temos muitas outras coisas que nós temos que fazer, mas que não podem mesmo ser adiadas, né? Sob pena de daqui para frente não ser mais o que foi até aqui, né? Entre outras coisas, é um pouco disso que você disse, né? O sistema precisa parar, se repensar, mas para valer. Já fizemos várias paradas como essa. Nós já participamos de vários simpósios como esse, né? Parar para fazer o quê? Parar para transformar, parar para avançar, parar para não sei o quê, e ficamos parados, né? Só que não tinha essa pressão, não tinha essa pressão que tem hoje dos lados, na frente e por trás, né? Que está nos sufocando e exigindo que a gente tenha celeridade na tomada de decisões aí, né? E eu vejo assim também uma oportunidade, né, que precisamos. 116 mil médicos. É pouco hoje em relação ao total dos médicos que tínhamos. Essa proporção permanece aí 20%, 25%, né? São 550 mil, o último número que eu tive, né? Também precisamos cuidar, se a cooperativa é de médicos, nós temos que cuidar desses profissionais sócios da cooperativa, mas aí tem que ser uma coisa um pouco mais hard. Não pode ser muito do jeito que a gente trouxe também até aqui, na base só da educação cooperativista, da publicização dos nossos valores, dos nossos princípios. A gente precisa tomar um pulso, né, para que a participação desses cooperados não seja só nos seus direitos, seja também nos seus deveres. E entre os deveres estão os deveres dessa contribuição. Aquela pergunta que um estadista americano fez certa vez, né, quando às vezes vem um cooperado mais afoito me perguntar o que a cooperativa vai fazer para ele sobre esse e aquele aspecto, né, me dá vontade de responder, que eu me lembro quem foi, parece que foi o Kennedy, não me sei, não, talvez, não vou falar o nome. Antes de você perguntar o que a sua cooperativa vai fazer por você, pergunte a si mesmo o que você pode fazer por ela.
Nessa questão Apvida aí, os médicos podem ser decisivos na hora que derem um não ao subsalário, porque a lógica é vínculo empregatício, Adriel, mas com subassalariamento e péssimas condições de trabalho. Não faz parte do universo das empresas a questão da condição de trabalho e da remuneração dos profissionais. Tem médicos demais. É como fazer roupa na China. É mais ou menos por aí. Então, aí é uma chamada também que o médico sozinho não chega a lugar nenhum. É uma chamada para as nossas entidades de classe, todas, né, que tem que se engajar nesse processo de conscientização. Isso não pode ficar só por conta das Unimedes. Está certo que, às vezes, eles entram numa estrutura dessa de subsalário porque ele não tem outra saída. Mas tudo bem. Então, vamos fazer uma cooperativação universal dos 550 médicos. Quem sabe? Não é isso? Eu acho que isso, sim, são medidas de arrojo mesmo, né? Existem algumas situações de Unimedes que ainda fazem reserva de mercado e tem muito mais médico do lado de fora do que do lado de dentro, e não deixa o novo profissional entrar, ou para ele entrar ter um valor de cota à parte absurda. Né? Então, assim, não há um movimento de facilitação que a gente pudesse ter hoje os 550 mil médicos cooperados. Já imaginou que fosse? Né? E aí, nós dentro de 550 mil médicos, assim, olha, não trabalharemos para... Porque a unimilitância está proibida por decreto, e eu concordo. Ela não pode ser instituída por decreto, como quiseram algumas singulares aí no passado. Nas grandes é impossível. Algumas menores que conseguiram, quase que por decreto, também não é uma coisa correta. Mas se ela vier por conscientização do profissional, que ele não pode entregar o serviço dele para cartão de desconto, vamos ser claros, para cartão de desconto, que é um escracho tal de cartão de desconto. É uma intermediação desnecessária do honorário profissional. Né? Ou para agora as tais clínicas populares, que também é outro escracho. Então, nós estamos voltando àquele tempo de 50 anos atrás, quando as Unimedes foram criadas, talvez seja o momento de recriá-las. Com o engajamento do profissional médico sócio dessa organização. Mas eu acho que as Unimedes não podem ficar sozinhas disso, não. Elas precisam de ajuda para engajar esse médico, através das entidades de classe, que tem que estar junto com as Unimedes nessa história. Né? E, às vezes, a gente não vê isso com muita facilidade. Mas aí, vamos lá, Fernando, senão a gente monopoliza, né, Fernando? Não, mas muito interessante esses pontos, porque a fala do Dr. Fernando chamou muita atenção. Ele fala, o sistema Unimed é muito grande, não tem dimensão do tamanho que é e age um elefante atuando como formiga. E qual é a dimensão? O que nós fizemos até aqui não garante que, com os mesmos métodos, com a mesma cultura, não nos garante mais nada. Né? O mundo mudou, o mundo é disruptivo, o mundo é ágil, o mundo é incerto, é ambíguo, é tudo isso que a gente sabe. Não dá para fazer mais do que nós fizemos durante 50 anos. Está claro igual água. Agora, e por que todo mundo sabe disso e a coisa não desata, não desanda, não anda? É porque falta a coragem para fazer as medidas, implementar as coisas que precisam ser implementadas. Né? Falta Nós temos diagnóstico de mais e tratamentos de menos. Nossos eventos, me desculpe, mas os nossos eventos têm sido apenas um grande muro das lamentações. Todo mundo que vai no evento hoje, seja estadual, nacional, internacional, sabe o diagnóstico dos nossos problemas, os diagnósticos, as causas. E aí a gente repete a cada ano aquele mesmo corolário de problemas. Agora chegou um ponto que não dá mais. Agora não dá para esperar o próximo evento daqui a um ano para discutir de novo o nosso problema. Tem que ser resolvido agora. Então, de fato... Vamos dar o abraço dos afogados. Eu espero que a ficha caia. Vamos dar unidos, muito bacana, e vamos... Então, eu acho que agora não dá mais, né? E aí, vamos largar um pouquinho a política de lado, né? Está certo que o sistema é muito político, está certo que o sistema se estruturou nisso, né? Mas chega, né? Chega, né? Vamos para a meritocracia, vamos trabalhar, vamos ver quem tem valor, vamos ver quem é competente, quem tem trabalho, quem tem coragem para fazer as coisas. Não é ficar só com os arranjos, bastidores, essa coisa já não foi demais. Né, doutor Fernando? É isso mesmo. Pelo amor de Deus, me aguenta, vai.
Doutor Hugo, e é melhor a gente tomar uma decisão, errar e fazer outra decisão, do que ficar inerte, vendo a coisa acontecer sem tomar nenhuma movimentação, né? O que me preocupa é ver essa inércia. O tal do deixa como é que tá para ver como é que fica, não está mais. Isso nós fizemos durante 50 anos. Isso a gente precisa tomar uma decisão. Temos excelentes técnicos dentro do sistema Unimed, que podem assessorar essas decisões, né? Tanto o Juiz de Fora, que tem algumas pessoas com a gente, com a Patrícia, por exemplo, lá com o Dr. Fernando, com o Chico, toda a equipe técnica deles. Então, não faltam pessoas competentes. Olha, vou te interromper, porque você falou uma coisa, senão eu vou esquecer. Isso da questão técnica é fundamental. Eu estou na CNU, eu sou do Conselho da Central Nacional, sou coordenador do Conselho da Central Nacional, e vou dizer o seguinte, tem muita gente boa lá. É tanta gente boa que tirou uma Central Nacional que estava insolvente em 2017 para uma situação superavitária em 3 anos, mas não precisou 3 anos, não. No primeiro ano, ela já tinha virado e já estava dando resultado operacional. Uma empresa gigante que estava vivendo de resultado financeiro até 2017, um absurdo, mas era assim, né? Ela tem lá uma pleide de bons profissionais que transformaram em 1 ano uma empresa que estava sobrevivendo de resultado financeiro numa empresa com resultados operacionais fabulosos, né? Inclusive com todos os indicadores, né, de gestão que a gente tinha, foram superados para maior nesses últimos anos. E ela hoje está aí com mais de Sovena constituída, para quem estava para ser capitalizado em 2017. Chegaram a conversar de valores que as sócias teriam que capitalizar. Então, assim, uma experiência exitosa, uma trajetória exitosa de 3 anos, porque é um time de técnico da melhor qualidade que está lá dentro. Quer dizer, bastou o quê para fazer isso na CNU? Vontade política das pessoas que estão lá, de pôr para quebrar e fazer o que precisa ser feito, né? Sem medo de errar, que você falou aí. Se errar, faz parte, mas ficar inerte é igual aquilo que tem na Bíblia, né? Seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Nossa, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. Está na Bíblia, né? Então, é isso. Toma atitude. Se errar, paciência, tenta corrigir, mas não pode ficar inerte. Essa eu não conhecia. E a CNU, essa é muito boa. Pode procurar na Bíblia, tem lá não conhecia. Outra coisa bacana, a CNU está fazendo isso. Está fazendo isso por solicitação das singulares e até de algumas federações. Ela tem potência, é isso que o Francisco falou aí, né? Que essa oportunidade até de carteira de potente. Não, né? Ele falou um pouco disso aí. A Central Nacional está fazendo absorção de carteiras. Fez meia na Bahia, por solicitação das singulares e por alguma solicitação de federação. Ela não está fazendo nada além daquilo que é obrigação. Quer dizer, uma vez solicitado, ela vai com expertise, que tem um corpo técnico de excelência, vai lá com expertise e faz o processo de aglutinação. Qual o problema que tem nisso? Exato. Mas tem gente que não gosta. E aí vem tem gente que não gosta. Vem os enfrentamentos. Mas a CNU também não precisa daí. É uma potência, né? Uma empresa de 1.700.000 vidas, 7 bilhões e 600 de receita operacional, quer dizer, uma gigante. Precisa ter apoio, né? Para fazer aquilo que precisa fazer. Ela pode ser o braço financeiro desse sistema Unimed, junto com a Seguros. E daí a gente pode fazer um monte de coisa, né? Mas é preciso para isso o quê, Fernando? Estarmos juntos. Eu fico imaginando o sistema Unimed atuando para essa escala que o Dr. Fernando comentou, né? São 126 hospitais. Imagina uma rede de 126 hospitais. Se a gente juntar a Pivida, Notre Dame e Rede D'Or, não dá isso de rede hospitalar. Mas não atua cada um no seu quadrado. Imagina uma distribuidora de Unimed, imagina uma empresa de compra de equipamento para esse sistema inteiro, essa empresa podendo vender ações em bolsa, comprando equipamentos direto de uma GE, de uma Siemens, alugando. Agora tem uma facilidade, né? Que agora nós estamos vivendo um mundo digital que, se não está perfeito, está próximo de. Né? Se você faz, por exemplo, as startups hoje, as operadoras virtuais, você faz uma operadora com 18 milhões de clientes. Ou não faz? Faz. Faz fácil. Você faz uma central de compra para 18 milhões. Então, assim, as oportunidades são agora, gente. O mercado está espremendo e o momento permite que você faça exponencialmente essas ações, não é isso? 18 bilhões de vida, compra conjunta, uma operadora única, país inteiro. Qual o problema? Vamos repensar. Né? Nada que colida com os nossos princípios e valores cooperativistas, mas que
agilize os nossos processos do ponto de vista mercadológico. Isso aí não vejo outra saída, não. Perfeito. Bom, senhores, estamos chegando na nossa reta final aqui da apresentação. Gostaria que o Dr. Fernando, pela experiência já de estar no setor, que algumas outras regiões estão passando por isso, né? Por exemplo, Paraná e Minas, algo que o Nordeste já viveu por ter essa concorrência já há mais tempo. Queria que o Dr. Fernando, né, fizesse aí as suas considerações finais, a sua mensagem para Unimedes que estão chegando nesse momento agora, o que é que elas podem esperar pela frente e como que a gente deve aí, nessas mensagens finais, reagir perante esse cenário. Ok, Adriel, bem rapidinho, eu só queria complementar uma coisa importante que você trouxe essa informação para a gente. Nós financiamos a operação de compra de várias operadoras do país, né? Com fundos que estão em bancos e que o sistema Unimed tem esse dinheiro lá dentro. Adriel deu um exemplo aqui muito claro quando ele chegou e nos ajudou aqui na viabilidade econômica do hospital e disse, olha, sabe quem está financiando essa operação? Parte dessa operação é o sistema Unimed, porque o dinheiro que estava lá no BTG Pactual, 40% já desse fundo pertence ao sistema Unimed e está financiando essas operações. Essa mensagem, Adriel, eu nunca esqueci, porque isso é muito importante. Nós não precisamos vender ações na Bolsa de Valores. O dinheiro está dentro. O dinheiro cooperado bota dentro do negócio. Agora, nós precisamos abrir negócios para ele. Nós precisamos abrir a possibilidade dele investir no laboratório, dele investir na imagem. Eu não tenho dúvida que na hora que você montar essa rede, não vai faltar dinheiro para isso, né? Então, assim, só fica um alerta. Em relação à concorrência, Adriel, assim, eu acho que uma das coisas que nós fizemos aqui e o que nós temos de mais forte é a nossa marca. Uma marca de credibilidade, de confiança, que está no mercado há muito tempo, mas no nosso caso específico vinha muito tratado, né? Então, nós fizemos um trabalho muito bom aqui de relacionamento com o mercado, né? Fizemos um novo portfólio de produtos, portfólios mais competitivos. Para você ter uma ideia, aqui nós tínhamos 47 produtos na prateleira. Então, na hora que o vendedor saía para oferecer um produto, ele já esquecia aquele primeiro, porque ele não conseguia. Hoje nós temos 4 produtos. Aí vem outro, né? Imagine quantos produtos nós temos no sistema Unimed. Nós já tivemos problema, você pode ter problema de ter cancelamento de um produto por causa de uma NIP, porque na realidade você tem um número de vidas pequeno. Se esse número de vidas tiver um produto só no Brasil inteiro, né, a realidade é diferente. Mas são provocações que a gente vai lembrando. Eu vou finalizar, que eu sei que tem a questão do tempo, e assim, de certa forma, Adriel, a concorrência aqui do Apvida já era muito pesada. Quando nós assumimos aqui Natal, é interessante que nessa relação com a Unimed BH, estrategicamente, há 3 anos atrás, eles disseram, nós temos interesse em ir para Natal. Nós queremos conhecer o Apvida, nós queremos aprender como é que eles operam, porque eles vão chegar aqui. E eles chegaram. Foram 3 anos, quase e meio, mas isso aconteceu. Então, foi uma visão estratégica interessante, mas eu acho que para ser competitivos, nós vamos ter que desenvolver produtos low cost, nós vamos ter que desenvolver, oferecer o atendimento in company, né? E nós temos que colocar o cooperado dentro desse jogo. Não tem outra forma. É gestão do médico cooperado, é remuneração baseada em valor, né? Que é muito difícil você concorrer. Nós tivemos um exemplo semana passada de um hospital que são 1.000 vidas, que é nosso cliente, e nós tínhamos um ticket médio de 170. O nosso concorrente ofereceu 100 reais pelo ticket médio de cada vida. Então, como é que você chega lá? Né? Essa é o grande X da questão, e nós temos que aprender a chegar lá. Não aprender sacrificando o médico, com baixos valores de remuneração, não é isso. Nunca defendi isso. Mas mostrar que tem chance de se chegar com eficiência, com redução de custo, de solicitação de exames, de OPMS e uma série de outras coisas que efetivamente a gente joga dinheiro para dentro do ralo, tá? Mas eu queria agradecer mais uma vez, eu sei, não quero estourar o tempo aí, tinha bastante coisa ainda, o papo está excelente, né? Mas, de qualquer forma, eu já achei extremamente importante poder participar, né? E a gente jogar aí essas provocações para o sistema como um todo. Tá? Obrigado mesmo, Adriel. Eu que obrigado, Dr. Fernando.
Doutor Hugo, a gente tem mais um minutinho para as considerações finais, porque parece que é 16 horas. Eu o tempo de Hugo aí, rapaz. Não, imagina. Ó, mas eu vou botar aqui a camisa, ó. Vem aí, ó. Ó. Potiguar, carteirinha. 100% Potiguar. 100% Potiguar, ó. Legal. E agora a hashtag Potiguar de carteirinha. Bacana, excelente iniciativa da saudade. Estou entrando no meu pedido de transferência aí para a Unimed Natal, igual o funcionário público, não tinha isso? Banco Brasil também, a pessoa pedia, o gerente pedia transferência, eu estou pedindo minha transferência para Natal. Mas, Adriel, te agradecer muito, foi muito bacana você, poxa, oportunidade ímpar, né, da gente discutir com uma pessoa assim, bacana, igual o Fernando, né, que é da prática, né, do vai lá e faz, né, porque fizeram, né. Natal deu um exemplo maravilhoso, né, primeiro, deu 2 exemplos, primeiro na federação, maturou, e depois foi para a maior singular do Estado, coisa tudo muito lúcida, né, tudo coisa muito lógica, tudo que eu queria ver replicado no Brasil inteiro. Desde aquele problema, daquele projeto lá do Paraná, de Florianópolis, Santa Catarina, que me empolgou há 30 anos atrás, você falou de Geraldo Trindade aí, até hoje o que eu vi de melhor foi isso aí, esse processo que aconteceu em Natal. Né? A coisa foi para a federação, salvou uma situação complicada, pelo que ele explicou lá, e aí agora estão tentando um novo momento, vai demorar um pouquinho mesmo, Fernando, você sabe disso, né, até azeitar tudo, mas, porra, parabéns, muito legal isso aí. Vocês mataram um problema no nascedouro, né, essa confusão no mercado aí, quer dizer, vocês estão encontrando solução prática, se der, e vai dar certo, questão de tempo aí. Para mim foi muito legal, muito aprendizado com esse pessoal do Natal. Agora é só o tempo, né, para acabar de dar mais consistência a isso que vocês fizeram. Agradecer, Adriel, agradecer você muito, né, por tudo que a gente tem feito juntos aí, né, essa sua participação na Unimed tem sido muito bacana, já vai para quê? 10 anos quase de luta, né, e nós estamos transformando muita coisa lá por conta do seu conhecimento, do seu trabalho, da sua expertise, da sua seriedade, sobretudo, da sua ética profissional, sobretudo, né, que é uma das coisas mais raras hoje no mercado, ainda mais nesse mercado. Tá bom? Obrigado por tudo. Obrigado a todo. Muito obrigado pela participação no evento. Fico muito feliz de poder trabalhar com vocês. São 2 lideranças que fazem de fato a diferença, estão fazendo mudanças significativas aí do sistema. Muito obrigado pela presença. A gente vai ter que encerrar agora, faltam só 10 segundos. Muito obrigado de novo. Um grande abraço a todos, obrigado aos participantes, aos meus amigos e a todos vocês. Foi excelente. Obrigado. Valeu, até a próxima.